Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, da Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em sua luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, apesar de que ainda não é noite, né? Depois fiquei pensando, acho que poderíamos ter mudado o horário da missa para um pouquinho mais à tarde, para ao menos termos começado a celebração já no escuro, né? Estamos com essa liturgia, depois destas 4 semanas de preparação, vamos celebrar o Natal do Senhor. E eu queria dedicar essa minha homilia nesse dia tão bonito, tão importante, e tão muito mais profundo do que nós somos capazes de alcançar assim com a nossa meditação. O texto de hoje diz que Maria e José se deslocaram para Belém, na Judéia, de onde José, ou melhor dizendo, onde José tinha a sua ascendência, né? E ele fez isso porque houve, por decreto do imperador César Augusto, um recenseamento. Seria mais ou menos como o IBGE, um censo do IBGE. Só que naquela época, para facilitar, as pessoas se deslocavam para a sua cidade natal
e lá se inscreviam, porque não tinham os recursos que nós temos hoje. Então Maria vai com José para uma viagem que não era minimamente fácil, né? Às vezes eu falo assim um pouco num tom jocoso, mas é importante que a gente se lembre, né? Não tinha estradas como era hoje, não tinha loja de conveniência no posto seguinte, né? Não é que eles viajavam de carro com ar-condicionado, não era isto. Era uma viagem não só difícil, por causa da distância, mas também uma viagem, em certo sentido, perigosa, porque naqueles caminhos que as pessoas iam e vinham, lá as pessoas sabiam que tinham caravanas e por isso eram assaltadas e etc. Né? Então, um caminho difícil. E eles vão a Belém e Maria já estava, por causa do parto que nós sabemos que se dá lá, certamente já bastante barriguda e já com a gravidez já no seu fim. E chegando lá, completam-se os dias para que ela dê à luz. Então, como eles estavam numa cidade que não era a sua, começam a procurar um lugar onde ficar. De novo, né? Não é que tinha o hotel que eles fizeram a reserva no decolar, né? Não foi isto, né? Isto não existia. Né? Então, as pessoas se deslocaram para aquela cidade, se deslocavam e eles foram para aquela cidade e precisavam encontrar um lugar onde ficar. E considerando que, por causa do recenseamento, seria mais ou menos como as férias em Florianópolis, que quadriplica a quantidade de pessoas por causa de ser uma cidade litorânea. Então, era uma cidade pequena, mas por causa do afluxo de pessoas, certamente se tornou difícil de encontrar um lugar onde Maria e José ficarem. E o texto de hoje diz que não havia para eles um lugar na hospedaria. Né? Isso é muito interessante, porque a palavra, a tradução que nós temos aqui, hospedaria, não é muito boa, porque a palavra que São Lucas usa, na verdade, é uma palavra que literalmente traduzida é sala de estar, ou se não, estábulo. Na verdade, a tradução dessa palavra poderia ser duas. São Lucas, em outro momento, quando ele vai escrever a parábola do samaritano, que todos nós conhecemos, e que o samaritano leva aquele homem que estava ferido no chão para a hospedaria, ele usa uma outra palavra. Então a gente sabe que aqui a palavra que São Lucas está usando não é a mesma de hospedaria no sentido literal, né? E era sobre isso que eu queria meditar com vocês. É muito interessante, porque a palavra que ele usa, como eu disse, pode ser tanto sala de estar, quanto pode ser uma estrebaria, né? Um lugar onde ficam os animais. Né? E alguém vai perguntar, padre, mas e a tradição da gruta, que Jesus nasceu na gruta em Belém? Na verdade, esta tradição de que Jesus teria nascido numa gruta vem do 2º século. É um autor cristão chamado São Justino, mártir, é quem, ao falar do Natal de Jesus, fala desta gruta em Belém. Né? Mas é interessante a palavra que Lucas propositalmente ele escolhe. Né? Em primeiro lugar, a ideia da estrebaria. Por que São Lucas escolhe esta palavra? Porque nós sabemos que Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Literalmente a palavra é presépion. Daqui que a gente tira o nome presépio para aquele conjunto de imagens que nós normalmente colocamos na nossa casa e que temos aqui também na nossa paróquia. Né? Mas a palavra presépio, na verdade, se refere àquele coxinho. Né? Era um coxo onde os animais comiam. Tinha feno lá e lá os animais iam comer. Então Maria dá à luz o seu filho, não tendo um outro lugar para colocá-lo, o coloca nesta manjedoura, ou seja, neste coxinho com feno. Né? E é muito interessante porque tudo isso se dá numa cidade que se chama Belém. Né? A palavra hebraica Betlehem significa casa do pão. Literalmente é casa do pão a tradução desta palavra. Né? Estou dando todas essas informações porque é muito bonito como Nosso Senhor, quando vai fazendo as coisas, escolhe muito bem como fazê-las, onde fazê-las. Né? Tudo tem um sentido, claro, literal dos fatos, mas também um sentido, podemos dizer assim, que ultrapassa espiritual muito mais profundo. Né? Então, a palavra, como eu disse, estrebaria, também era a palavra que Lucas usou
para chamar a sala onde os discípulos com Jesus celebraram a última ceia, ou seja, onde Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia. Então, olha como pelo Evangelho todas essas coisas se conectam, né? Jesus nasce numa cidade chamada Belém, que significa casa do pão. Quando ele nasce, ele é colocado num lugar onde os animais comiam, né? E o lugar onde ele ficou pode significar tanto estrebaria, mas é o mesmo nome dada para aquela sala onde ele celebrou a Santíssima Eucaristia, ou seja, onde ele ofereceu o seu corpo e o seu sangue para nos alimentar, né? Então, todos esses elementos mostram que o menino Jesus, né, não é o menino Jesus só, mas Jesus vem a este mundo para ser o quê? Para ser o pão da vida. Ele veio a esse mundo para se dar como alimento a nós. Começou no lugar onde comiam os animais, quiçá porque os homens afastados de Deus tinham se embrutecido e ficado pior do que os animais, né? Então, ele vem, se deita naquele lugar onde os animais comiam, porque, na verdade, o que ele queria fazer era dar-se em alimento para nós, seres humanos. E talvez uma das coisas que a gente precise considerar com maior seriedade é esta fome de Deus que todos nós temos. E esta fome de Deus que mesmo aqueles que não sabem têm. E a fome de Deus daqueles que se afastaram do Senhor e que faz com que eles procurem saciar essa fome em algum lugar, sem poder, na verdade, saciá-la. Isto significa que a celebração do Natal deve ser, antes de tudo, para nós, uma tomada de consciência de que nós precisamos nos alimentar de Jesus Cristo. E aqui é muito importante porque, na verdade, o Natal para nós está acontecendo agora sobre esse altar. Muito cuidado para a gente não nos fixarmos só nas imagens, que para nós tem uma importância muito grande, porque nos ajudam a elevar os nossos afetos e sentimentos, né? Na verdade, o grande mistério do Natal de Jesus está se dando sobre o altar, aonde Jesus se faz de novo aquele pão da vida que veio para alimentar os homens. A verdadeira manjedoura onde Jesus vem é o altar onde ele está. Podemos dizer ainda mais especificamente, a patena sobre o altar é a manjedoura de Cristo. Ou ainda podemos dizer de uma maneira mais personalista, né? É nas mãos do sacerdote hoje que Cristo nasce na nossa vida. Por isso seria uma coisa completamente sem sentido celebrarmos o Natal sem a participação na missa. Porque é aqui que nós o vivemos de verdade, né? Acho que já contei essa história aqui, mas conto de novo porque ela é muito bonita, né? Lá em Roma existe uma basílica chamada de Basílica de Santa Maria Maior, que foi a primeira basílica construída no século IV depois de Cristo, no Ocidente, né? E o lugar onde ela foi construída teve um fato miraculoso naquela época. E naquela basílica se guardam as relíquias do presépio de Belém, embaixo do altar-mor. Você entra na igreja, tem o altar-mor, né, maior, e tem uma espécie de cripta embaixo do altar onde se guardam as relíquias de Belém, as relíquias que foram encontradas em Belém nos primeiros séculos pelos cristãos, né? E quem gostava muito de ir nesta basílica era o Papa São Pio IX, o Beato Papa Pio IX, que depois foi quem proclamou o dogma da Imaculada Conceição. E por isso lá há uma imagem enorme de mármore do Papa Pio IX de joelhos, né, de frente para aquela urna relicário onde guarda as relíquias de Belém. Em cima dessa urna tem um anjinho, na verdade, com o dedo assim apontando para cima, né? E o Papa Pio IX também, que está diante da relíquia, não olha para o relicário, mas olha para o altar que está em cima dele. O que significa, na verdade, simbolicamente, através da arte sacra, tudo isto, né? Que o verdadeiro Natal está acontecendo lá em cima. Que Belém é aqui hoje, porque nós temos sobre este altar a Eucaristia. E por isso, tomar consciência de que o Senhor continua a ser aquele pequeno menino nas mãos do sacerdote, oferecendo-se por nós como alimento, né? Mas também há um mundo que tem fome de Deus. E aqui
a celebração do Natal também deveria nos fazer tomar ainda maior consciência da necessidade que nós temos de falar de Cristo para o mundo, de levar Cristo ao mundo, de darmos testemunho de Cristo para todos aqueles que têm fome de Cristo e que às vezes nem sabem disso, né? E a melhor maneira de nós fazermos isso, nós que viemos aqui para comungar o corpo do Senhor, né? A melhor maneira de nós fazermos isto é também nós nos transformando em Eucaristia. Seria também muito contraditório que nós, que viemos aqui e ouvimos a palavra do Senhor, comungamos o seu corpo e sangue, não quiséssemos transformar a nossa vida também numa oferta que dá graças ao Pai. E, de novo, não estou pensando assim que a gente deve ir para a África para fazer isto não, tá bom? São as pessoas que estão ao nosso lado. É meu esposo, a minha esposa, meu pai, minha mãe, meus filhos, meus amigos, as pessoas com quem eu encontro no trabalho, na rua, né? São essas pessoas que esperam que, através da oferta da nossa vida, elas descubram a fome que têm de Deus e sejam também saciadas pela oferta da nossa vida. No fundo, é o amor de cada cristão, como é o amor de Cristo. Porque não é que quando a gente comunga o corpo de Jesus, isto não é materialmente Jesus quem sacia a nossa fome dessa maneira, né? Mas é este amor de Cristo que a gente experimenta porque entramos em comunhão com Ele e isso sacia o nosso coração. E é o nosso amor vivido concretamente como uma oferta, como sacrifício na nossa vida, que também pode alcançar o coração das pessoas. Por isso, de um lado, tomar consciência da fome que nós temos de Deus e de que devemos buscar a Ele para nos saciar. E de um outro lado, também tomar consciência de um mundo que tem fome de Deus e que precisa do sacrifício da nossa vida para encontrar o Senhor. Hoje nós vamos colocar o menino Jesus no presépio e seria bom que nós passássemos lá, né? Ou se não aqui, quando chegarem em casa, né? E colocarem também o menino Jesus no presépio. Se têm filhos, façam isso com as crianças e expliquem o significado disso para elas, né? Então seria bom nós nos determos lá diante de Jesus, né? Contemplando. Este mistério é muito maior do que nós somos capazes de entender com a nossa inteligência. Contemplando tudo que o Senhor quer nos dizer através daquele menino, da sua simplicidade, da sua candura, da sua oferta de vida por cada um de nós. E, sobretudo, né, tomar mais a peito a nossa decisão de valorizarmos a Eucaristia que nós estamos celebrando. Me permita com isso concluir a nossa homilia. Sempre me tocou muito, né? Eu trabalhei, quando trabalhava na CNBB, trabalhei com um bispo, Dom Marco Piatek, um bispo polonês, que é bispo de uma diocese chamada de Coari. Coari está nas margens do Rio Negro e a diocese dele pega todo um grande afluente que vai, né, do norte para o sul, muito grande, muito comprida, com muitas comunidades ribeirinhas. Na verdade, lá não tem tanta estrada, né? As estradas são hidrovias, né? E ele contou para nós que tem comunidade que ele demorava 3 dias para chegar de barco, subindo o rio, né? E são comunidades que às vezes ficam 1 ano e meio, 2, sem um padre que vá para celebrar a missa, né? Eu pensei sempre em nós, numa grande cidade como essa, que temos na esquina da nossa casa uma igreja e não valorizamos isto. E não só isto, eu tenho me impressionado demais. Falei até esses dias com o Márcio, nosso secretário, né? Vou assistir a alguns matrimônios de algumas pessoas que estão fazendo catequese. E aqui na nossa paróquia, né? Elas nem podem comungar e elas vêm todo dia à missa. E elas nem podem comungar. E nós que podemos. Seria bom também nesse dia pensar com seriedade, né? Quanta graça o Senhor tem para oferecer para nós na Eucaristia. E nós só precisamos nos aproximar dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.